não conheçam. Preste bem atenção. Miriam e Arão, em Números 12, de 1 a 10, não vamos ler tudo, resolveram, mas a comando, a pedido de Miriam, revoltarem-se contra Moisés. E a frase que caracterizou essa revolta de Miriam e Arão foi essa: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então Miriam e Arão, repito, encabeçada essa conspiração por Miriam, questionaram e disseram ao povo, na ausência de Moisés, tem somente Deus falado por Moisés? Não tem falado também por nós? É claro, meus amados, que falava. É claro que fala. O problema aqui era que eles arranjaram um argumento, eles arranjaram um instrumento, eles arranjaram uma razão para a rebelião. Qual foi a razão? Moisés casara com uma cuxita, habitante de Cuxi. Não pensemos lá naquele pastor amado que pregando no interior falou que era uma mulher catita, não, era cuxita. Amado, lindo, tremendo, glorioso, mas ele realmente um homem semi-analfabeto, mas cheio de Deus, falou catitinha, mas era cuxita. E esse argumento foi levado à congregação, e eles então conspiraram, e Deus então vendo aquela conspiração, ocorreu o que vocês já conhecem, prestem atenção, amados do Senhor. Nesse momento, ela é chamada, Deus chama o arraial, reúne a tenda, na porta da tenda da congregação, reúne o povo e dá uma exortação federal em Miriam e Arão. E diz, em resumo dizer, se há alguém que eu falo face a face, boca a boca, esse é o meu servo Moisés. E vocês repreendeu-os. E Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Essa narrativa, repito, está em Números 12, de 1 a 10. Vai entendendo o que Deus vai falar conosco. Então, nesse momento, amados do Senhor, houve essa conspiração. Miriam arrependeu-se. Miriam voltou atrás e ela foi resgatada por Deus. E foi de novo entronizada na obra. E teve o perdão de Moisés. Tanto quanto Arão, que por ter sido conduzido, induzido, não ficou leproso. Deus teve mais misericórdia dele. Muito bem. Outro exemplo categórico se encontra em Números 16. Você não precisa, fique à vontade, depois você confere. E diz assim, por exemplo, no 26. E disse a congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses 3 homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Quem eram eles? Corá, Datã e Abirão. Pode falar o contrário. Corá, Datã e Abirão. Eles reuniram-se, começaram a incendiar a congregação, começaram a se voltar contra o sacerdote. E a palavra de Deus então nos mostra que nesse momento também haverá uma intervenção divina. E no momento em que Deus age, haviam com esses homens mais 250 oficiais da congregação, reunidos e conspirando. Então, preste bem atenção para você entender lá no fim. Então, repare, eu vou te dizer de novo, e disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens, quero repetir, Corá, Datã e Abirão, para que não sejais arrebatados, arrancados com os seus pecados. Os pecados desses homens, de rebelião contra líder, Moisés, contra a liderança, contra o sacerdócio. Então repare bem, meu amado, minha amada, vá com calma e nós também iremos com calma. O que aconteceu? Moisés aproximou-se da tenda deles, avisou a congregação
Nesse momento, Deus então fala e orienta Moisés a dizer que nenhum deles se aproximassem da tenda ou das tendas desses homens, porque Deus iria destruí-los. Obviamente que um momento antes disso, Moisés clamou, eles clamaram, Arão, eles clamaram, Senhor, por favor, não destrói a congregação. O Senhor, calma, eu não vou destruir a congregação, uma força de expressão que eu estou usando no sentido do que está sendo posto e é verdade. Então ele diz assim, vai lá. Então ele diz algo tremendo, desviai-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis em nada que é seu, para que não sejais arrebatados em seus pecados. O que aconteceu imediatamente? A terra fendeu, a terra abriu, e engoliu esses homens que haviam se rebelado. A terra fendeu, a terra se abriu, e engoliu Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, entenda algo, queridos, entenda algo, igreja. Deus age ali poderosamente, age fortemente e dá uma lição a todos que ficaram trêmulos, a todos que ficaram expectativos, expectantes, como é que Deus fez aquilo com aqueles homens. E nesse momento, entenda algo, igreja. Preste bem atenção. Depois, no dia seguinte, olha o que aconteceu. Percebam que havia mais de 250 homens, oficiais, proeminentes, importantes, que estavam envolvidos nessa rebelião. Então repare algo tremendo, eu passo a ler para você, entenda bem, escute, apure os ouvidos. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Olha que coisa impressionante, irmão. Já tinha havido a ação de Deus, Deus falou para toda a congregação, Deus se manifestou, a terra se abriu, se fendeu e continua fendida, e tragou esses homens com as suas famílias, filho, filha, toda a tenda. E no dia seguinte, a congregação que ficara temerosa pela presença de Deus, confirmando sobre Moisés a sua unção, sobre Arão, sobre o sacerdócio, mas no dia seguinte, está lendo aonde, pastor? 16 de Números, 41 em diante, fique à vontade. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. A congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Referindo-se aos rebelados que foram tragados pela terra. Queridos, segura aí que eu vou continuar lendo. A Bíblia diz no Novo Testamento, Paulo escreve e diz assim, se o ministério da lei foi e apresentou um espetáculo terrível, até o animal que se aproximasse do monte seria destruído. Se Deus agiu com extremada força, maior responsabilidade temos nós que estamos na graça. Deus não afrouxou nada, Deus não atenuou nada, Deus trouxe maior responsabilidade. Agora o Senhor quer me dizer que Ele não fará uma execução sumária. Hoje, o que é a terra fendida? Hoje, o que é alguém ser tragado pela terra? É alguém entrar e ser devorado pelo mundo e tornar-se mundano e tornar-se contrário à palavra, os seus valores, o seu poder, a sua liderança, o seu sacerdócio. Hoje é essa a terra aberta. Pastor, mas por que ele pode? Ele pode abrir, igreja. Só que nós estamos vivendo um momento de graça. Repito, não é frouxidão, é maior justiça. Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, calma lá. Foi dito, faça isso e aquilo, eu porém vos digo. Então ele foi atenuando, mas diz Paulo, revestindo de maior responsabilidade. Aqueles que ultrajarem a graça
merecedores serão de maior punição. Então, é tudo bem temperado, é tudo bem articulado por Deus. Então, vamos lá. Então, eles disseram, olha lá. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Eita, eles estão reclamando porque os rebelados eram homens de Deus, porque aquilo não podia ter sido feito, e de repente eles estão reclamando contra Moisés e Arão, e a nuvem cobre a tenda, cobriu sobre ela a nuvem do Senhor. Preste atenção, que coisa tremenda. Eu vou ler o 42, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram, Arão e Moisés se prostraram com o rosto em terra, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Anote bem para que no fim você seja ricamente abençoado. Queridos, enquanto a nuvem apareceu e o Senhor falou através dela, o Senhor foi jogando praga. E quando ele diz, rápido Arão, pega o teu incensário, põe incenso, eu estou acrescentando, mas era incenso, vai lá, abençoa o povo, pelo amor de Deus, a praga já está estabelecida. Preste atenção. Preste atenção. Versículo 47. Tomou Arão o incensário, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga, depois de Corá, Datã e Abirão terem sido sepultados, engolidos pela terra com toda a sua família, olha o que ele diz, preste atenção. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá, que era o líder da rebelião. Fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Acabou a praga. Alguns sobreviveram, mas 14.700 tombaram mortos pela praga. Igreja do Senhor, você joga isso, você estende isso para a igreja do Senhor hoje na face da terra. E você vai perceber que esses ministérios estão operantes. A Bíblia diz em Malaquias, confirma em Jeremias, que esse serviço é serviço de pão imundo. Eles tentam ao Senhor e aparentemente escapam. Mas vamos lá então. A terra se fendeu, abriu a boca e tragou Corá, Datã e Abirão. Muito bem. Preste atenção. Continuemos nessa visão. Lá vamos então enquadrar algo. Atente bem para remirmos o tempo e chegarmos no ponto crucial. Preste atenção. Nesse momento, segundo Crônicas 36, de 11 a 13, vai ser rica hoje a palavra, entenda bem, diz assim. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias. Segura aí. Tinha Zedequias, em 2 Crônicas 36, de 11 a 13, tinha Zedequias 21 anos,
quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Pastor, o que é isso? A gente tem que se humilhar? Não, irmãos, não significa uma humilhação humana. Significa que Zedequias não se rendia, não se submetia à palavra que Jeremias, como profeta, dizia a ele. Olha, não faça isso, Deus está mandando isso. Ele nem estava aí, que nada, eu sou rei. Reinou 11 anos, tinha 21, chegou aos 32 anos. Então, ele não se humilhava. Essa palavra humilhar não significa que a pessoa vai ser humilhado, vai fazer algum holocausto, não. Significa não submeter-se à ordem sacerdotal de Jeremias. Então, preste atenção. Vou repetir, entro no 13. Tinha Zedequias idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado ou ajuramentado. Significava o quê? Obrigado ele a jurar pelo Deus vivo de que ele, Zedequias, apoiaria Nabucodonosor no confronto com as nações. Então, ele não se rendeu, ele rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, quanto não voltou ao Senhor Deus de Israel. Você vai ler o texto todo e a Bíblia diz que ele contaminou a casa do Senhor com a sua rebelião, com a sua rebeldia. Então, pastor, era para que ele cedesse. Sim, Jeremias orienta, olha, Deus vai dar as nações a Nabucodonosor, você entenda isso, não se rebele. E ele rebelando-se, sem nenhuma unção, sem nenhuma autoridade, não sendo submisso à voz do Senhor pela boca do profeta, o contrário de Josafá, que se rendeu ao Senhor e Deus lhe deu vitória contra os amonitas e midianitas, sendo grande a festa. Aqui foi o contrário. Não se voltou. Contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Nos versículos 14 e 15, é acrescentado, é acentuado que por consequência desse comportamento de Zedequias, os chefes dos sacerdotes e o povo começaram a intensificar as suas transgressões. O Senhor, por sua compaixão, começando pela madrugada, falou-lhes por seus mensageiros. Eles não quiseram ouvir, reparem, dirigidos pelo rei Zedequias, não quiseram ouvir, porque estavam contaminados. Verso 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos profetas. Essa palavra mofar é gozar, é zombar. E mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por que a palavra está dizendo que a ira do Senhor subiu? Deus então se voltou contra esse povo rebelado, dirigido por Zedequias, e fez com que Nabucodonosor, através dos caldeus, invadisse, destruísse Jerusalém, os muros, o templo, e levasse Jerusalém, os seus cativos, os seus nobres cativos para a Babilônia. Você sabe que Deus deu a Jeremias um tratamento diferenciado, mas eis aí a questão: Zedequias ensoberbeceu-se contra a ordem sacerdotal, querendo sobrepujar-se com a sua visão, com a sua determinação de governo, de liderança político-governamental. Se ferrou. Deus deu Jerusalém, deixou destruírem-na, e ela foi levada cativa à sua servidão, que foi Babilônia. História vocês já conhecem, 70 anos, tudo bem. Amados do Senhor, então repare algo. Uma coisa que salta aos olhos, você depois vai ler essas passagens, é quando a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a casa do Senhor foi contaminada.
Contaminar é envenenar. Contaminar é estragar. E contaminar se encontra de forma gloriosa, vocês todos conhecem. Deixa eu ler rapidinho para vocês. Em Hebreus 12, 14 e 17. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça, olha lá, da graça de Deus, nem haja raiz de amargura alguma no meio de vós, alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Amados, quando Miriam, Arão se rebelaram, eles contaminaram alguns, com certeza, havia uma raiz de amargura. Eles não queriam mais ser dirigidos por Moisés e Arão, e encontraram uma razão, encontraram um ardil. Moisés casara com a Cuxita. Corá, Datã e Abirão contaminaram, valer a base, e a raiz é a mesma, amargura no coração. E muitos foram contaminados, morreram os 3 com suas famílias, faça um cálculo, e depois, no dia seguinte, se rebelaram e morreram mais quantos? 14.700, porque Deus os puniu tremendamente. Deus os puniu. Então a contaminação veio, a contaminação se apossou do arraial, a contaminação veio e contaminou a muitos. A muitos. Atenção agora. Amados do Senhor, há algo simples aqui, que eu quero que vocês tenham bastante discernimento para chegarmos ao final. Em Salmos 15, de 1 a 4, diz algo extraordinário. Salmos 15, de 1 a 4. Diz algo extraordinário e termina de 1 a 4 somente. A pastora Naif, minha linda e amada esposa, nos poderá ler, por favor, enquanto eu tomo uma aguinha, mas imediatamente volto aqui. E atente bem, fixe aí a sua atenção, amado. Só saia se não houver condições, mas fique aqui, porque Deus tem maravilhas a fazer entre nós. Não se preocupe que não vai morrer ninguém, não. 15, de 1 a 4. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aleluia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem jura ou lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso? Aquele que assume o seu erro de bate pronto. Irmão, não tem corocochô. Fui eu, errei, quero pedir perdão. Errei, aconteceu, meu irmão, imediatamente. Foi verdade. Sim, sim, não, não é verdade. Não é, não é. Eu não vou falar porque não é. É, irmão, eu juro, ou seja, eu empenho esse jurar, não é contrário àquele que o Senhor disse jurar, é contrário. Não pela terra, nem pelo céu, nem por Deus, não. Isso aqui significa sacramentar a tua honra. Fechar a tua palavra e não mentir para o teu irmão. Então aquele que jura, diz assim, querido, eu errei, me perdoa. Te ofendi, me perdoa. Realmente eu maldei de você, me perdoa. Acabou. E não se retrata. Agora lá. Todas as características são lindas, depois leia em casa o salmo todo, mas aqui ele fala, olha o que vai habitar na casa do Senhor eternamente. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo. Amados, naquele momento, Moisés teve que repreender, dizer, olha, afastem deles, o Senhor mandou afastar, não toque em nada, o Senhor vai repreendê-los. Eles
clamaram pela congregação. Réprobo, biblicamente, réprobo, tem na palavra de vocês, tem na linguagem de hoje, réprobo. Aquele que rejeita o Senhor. Para lá. Olha que coisa impressionante. Aquele que rejeita o Senhor. Aquele que pelo Senhor é rejeitado. A palavra é simples. Eu amo os que me amam. Os que me buscam me acham. Aqueles que não me amam e que me rejeitam serão rejeitados por mim. É bíblico. Então olha lá. Réprobo. Aquele que rejeita o Senhor. Aquele que pelo Senhor é rejeitado. Aquele que despreza o Senhor. Pastor, não conheço ninguém, nem queira conhecer, nem devemos conhecer. Deixa eu abrir um parênteses rápido. Olha como esse Deus é maravilhoso. Olha como o Espírito Santo age. O Espírito Santo está preparando a sua igreja para subir. Ontem o nosso ministro Yuri trouxe uma palavra gloriosa, edificando no Espírito, consolando e edificando aqueles que devem saber que Deus é perdoador e te ama. E como a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele ama incondicionalmente, e é verdade. Então ontem eu creio que a maioria total, vamos colocar logo o total da igreja, foi edificada e sabedora de que Deus, meu irmão, te ama. E não há pecado. E não há erro que ele não te possa perdoar. E ele vai atrás de ti em toda e quaisquer situações. Maravilhosa essa palavra. Hoje, nós estamos trazendo à tona um tipo de pecado que afronta a Deus, queridos. A pessoa não quis ser achada pela dracma, como a dracma, não quis ser o filho pródigo, não quis ser a ovelha perdida, e disse textualmente como a ovelha gorda lá de Ezequiel. O Senhor disse, eu vou te matar, vou te destruir, porque tu não queres receber a minha ajuda. Então repare, na linguagem de Aurélio e de dicionário cultural Larousse, não se preocupe com isso, é totalmente diferente. O réprobo para o mundo é terrível, mas só para você comparar. Réprobo, na linguagem secular, condenado, banido do meio social, maledicente, malvado, infame, detestável. Conceitos de dicionários seculares. Eu peguei de Aurélio e Delta Larousse ou Larousse cultural. Réprobo bíblico, dicionário universal. Aquele que rejeita o Senhor. Aquele que despreza o Senhor. Irmão, você honra o Senhor, mas você não deve honrar o réprobo. E nessa noite, preste bem atenção em algo extraordinário. O sacerdócio foi atingido no tempo de Jeremias, e nós acabamos de falar. Contra aqueles que agiam perfidamente contra o Senhor e contra o profeta, tanto que Zedequias fez isso, contra os ímpios se levanta Jeremias e fala contra eles, e diz, perfidamente, Senhor, eles te confrontam, e confrontava o ministério de Jeremias. Porquanto eles dizem, escreve Jeremias, vou já localizar para você, ele não verá o nosso fim, ou seja, Deus, o Deus de Jeremias, não verá o nosso fim. Muito bem, preste atenção agora, Em Jeremias 12, de 5 a 6, diz algo glorioso. Jeremias 12, de 5 a 6, e depois vem a resposta do Senhor. Ele diz, olha, porque até os teus irmãos, diz Deus a ele, e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias, nos versículos anteriores, não estou lendo tudo para dar tempo de irmos para a unção, ele está dizendo para Deus, esses ímpios têm te confrontado. Deus, o ministério que tu me deste para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, está sendo aviltado. Senhor, esses iníquos, esses ímpios não te respeitam, nem muito menos a mim. Aí Deus responde, alto lá. Aí é quando ele vai repreender Jeremias, alto lá. Até os teus irmãos na congregação e a casa de teu pai, familiares, eles próprios procedem perfidamente contigo.
Agora entenda, contigo por causa da minha palavra, diz o Senhor, que é dura, queridos, é difícil. Os teus inimigos serão da tua própria casa. Então, olha lá. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Então, o que é uma reprobidade? É quando alguém descredita, avilta, e diziam que Jeremias nem era de Deus, nem tinha autoridade de Deus. Então Deus, olha, alto lá, os teus próprios irmãos fazem isso. Não te fiz deles, porque neles, pastor, deles você vai entender, não confia, porque ainda que eles te digam coisas boas, eles estarão falando mal pelas tuas costas. Aí Jeremias fica meio assustado, e lá vem o profeta. Continua a externar o seu coração a Deus e expor as afrontas que caíam na congregação e na palavra e nele profeta. Aí ele diz, Jeremias, sabes que por amor de ti tenho sofrido afrontas? Jeremias 15, de 15c, a última parte. Sabes que por amor de ti, Deus, eu tenho sofrido afrontas? Aí Jeremias pensou, bom, agora eu vou sensibilizar esse Deus. Poxa, Senhor, estou me afrontando por tua causa. Poxa, Senhor, estou te narrando um fato. Achadas as tuas palavras de Jeremias a Deus, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aí Deus vai repreender Jeremias. Agora entenda por que ele vai repreender. Ele quer dizer o seguinte, olha, tu estás suportando, sendo conivente com pessoas que estão contra a minha obra, estão danificando o teu ministério, estão falando mal de ti e da minha palavra. Onde é que está isso, pastor? A resposta de Deus, queridos, se encontra em Jeremias 15, de 19 a 20. Repreendendo Jeremias para não ser instado contra os insubmissos, é o título meu. Agora vamos lá. Repare bem. Portanto, assim diz o Senhor. Se tu te arrependeres, Jeremias deve, eu tenho que me arrepender, Senhor? Tu tens que ter autoridade, rapaz. Tu só estás plantando e edificando. Eu te mandei derrubar, arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Pense aí num jiu-jiteiro, né? Ele dá uma baiana, derruba o cara, aí vai destruí-lo, vai jogá-lo ao chão, vai dominá-lo, vai dar um trato nele, mas se ele quiser nocautear, ele vai arruinar também, além de destruir. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha lá, repreendendo Jeremias por não ter instado contra os insubmissos do seu sacerdócio. Olha lá, ele se dirigia a ímpios, mas o Senhor tinha dito a ele que na casa de Deus tinha pessoas fazendo isso. Olha lá, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não tornarás para o lado deles. Olha que coisa impressionante. Irmão, tem uma palavra do Malafaia, há muito tempo atrás, não em cima desse texto, poderosa. Irmão, olha lá. Eles que te dizem coisas boas, que tornarão a ti por alguma circunstância, mas tu não voltarás para o lado deles. Eu te colocarei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Jeremias 15, 19 a 20. Jeremias fica impactado. Meu Deus, eu vou falar com Deus, mostrando que comi a palavra dele, mostrando que estou realmente fazendo o possível, mostrando que estou plantando e edificando, mas o que Deus quis dizer, tu não estás fazendo o que eu te mandei fazer. Tu estás convivendo com aqueles que tu deverias arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Então, nesse momento, eles vão tornar para o teu lado, mas tu não passarás para o lado deles. Amados, fiquem bem à vontade para que eu passe algo para vocês. Deixa eu ver meu tempo.
Vai dar bem, que tem pessoas nessa noite que vieram também para a questão da unção. Vou fazer aqui uma interpretação para que eu principalmente, me identifique como réprobo. Preste bem atenção. Atente bem para que nós, irmãos, não só nos alimentemos de base alimentar, nem como crianças, isso é maravilhoso de leite, todos nós gostamos, é maravilhoso, mas o Senhor quer dizer assim, já devias ser mestres, comer alimento sólido, e seres para mim podadeiras. Quantos aqui querem na sua vida e na vida da igreja arrancar, derrubar, destruir, arruinar as obras do diabo? Amém, queridos? Muito bem. Então o evangelho e o evangelista e o pregador e o profeta, eles têm que ter muita sabedoria. Então olha lá, o que é isso? Eu vou ler. O ministério que gerou a transformação da tua, minha, nossa vida. O ministério, o serviço que gerou a transformação da tua vida, dos teus irmãos, te ungiu, te capacitou, te deu crescimento, de repente, tu atribuis a esse ministério, a essa liderança e a descredita, atribuindo a ela o não reconhecimento de tudo o que ela fez na tua vida, que decorreu justamente da palavra na tua vida. Descredita o sacerdócio que lhe alimentou, que lhe sustentou, atribuindo ao sacerdócio a não ação divina. Quem está ouvindo isso? Quem está ouvindo isso? Preste atenção que tudo isso aqui é bíblico. Eu vou repetir. Atribuindo ao sacerdócio que te alimentou, que te sustentou, que te fez crescer, a não ação divina. Negando o agir de Deus na sua liderança e dividindo o corpo. Preste atenção, e causando contaminação a muitos, descendo da fé, caindo da graça, contaminaram o rebanho. Não confundir com o que pecou, com o que caiu. Aí eu trago à tona o que o Espírito Santo fez ontem na vida e pela vida do nosso Yuri. Colocando aqui uma coisa linda, que é maravilhosa e verdadeira, um ângulo lindo. Então repare, não confundir com o pecado, com o que caiu, com o que se desviou. Não confundir. Preste atenção. Esse momento, igreja, nós temos que entender algo. Números 11:20 diz assim: porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que nos tirastes do Egito? Por que saímos do Egito? O Senhor diz assim: vocês estão sendo réprobos. Mas aí ele vai com Moisés e diz: segura aí que eu vou dar carne para esse povo. Moisés, como? É muita gente, seu como é que eu vou? Deu cordonizes, ele botou grama no deserto, deu de comer a um povo rebelde. Mas quantos entraram na terra prometida? Quantos entraram? Nenhum deles que se rebelaram. Queridos, preste a atenção nessa noite, para que entendamos isso. Segure aí e escute. Segundo Crônicas 20:20, salte de alegria, queridos. Ouça o que diz a palavra. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá vitorioso, o povo não se rebelou, o povo chorou junto com ele. Ele apresentou a demanda ao Senhor, o Senhor veio em favor do povo e eles venceram gloriosamente. Irmãos amados, queridos, honrem o ministério, honrem os seus irmãos. Sejam como José na sexta-feira, que chorou, pranteou, e disse a seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus converteu em bênção, em bem, preservando a vossa família, preservando a vossa descendência. Então José era obstinado, obcecado por Deus, sofreu reveses profundos e terríveis,
continuou fiel aos sonhos que Deus dera a ele, pegou os seus irmãos, trouxe ao Egito e deu casa, comida e tudo para que o seu pai, que voltou a vê-lo, regozijasse. Moisés, José também, ele é um exemplo de perdoador, de preservador da igreja, conquistando, servindo e salvando toda a genealogia de Cristo que haveria de nascer pelos judeus. Nessa noite, queridos, a boca da terra se abriu, se fendeu, o mundo os tragou, abriu-se a boca e eles não conseguiram escapar. Dentro do templo às vezes, existe contaminação. E nessa noite, em casa, vocês leiam Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, e vocês vejam as consequências dos que não honram a palavra e o ministério. Leiam lá e tirem uma observação. Amados, nós todos os que são pastores, nós temos visto nesses últimos tempos 2 síndromes que têm atingido a igreja do Senhor. Só cito 2 para não complicar. Insônia e elevação súbita de pressão. Isso aqui foi constatado já, tem pessoas aqui que receberam oração. E deixa eu lhe dizer algo, queridos, se nessa noite, os que estiverem enfermos, e vão estar enfermos, e se estiverem enfermos, e quiserem ser ungidos, e vão ser ungidos, nós estamos aqui. E vamos orar. Eu quero com vocês, para que nós já façamos esse trabalho, a partir daí, se a nossa agenda de gravação quiser cortar, não tem problema, depois pode fazer tudo e depois editar. Amados, deixa eu colocar rapidinho, eu não vou chamar toda a liderança aqui, até por espaço, mas quando nós chamarmos, você vai se colocar. Você lembra que foram atingidos os que estavam com rebelados e depois atingidos aqueles que apoiaram e que deram a sua palavra de honra e que defenderam o erro. Nessa noite, amados do Senhor, Tiago capítulo 5, palavra conhecidíssima. Tiago capítulo 5. Amém? Versículos 13a e de 14 até 15. Eu vou dizer porque só o 14a. O 13a, perdão. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então os que estão alegres vão cantar louvores depois. Vamos cantar juntos, como cantamos ontem com aquela palavra linda e maravilhosa que nos trouxe o nosso ministro. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Esses estão inclusos. O que é sofrer, pastor? Irmãos, às vezes não é só o pecado e às vezes não é pecado, mas é uma situação que te tem feito sofrer. Você não consegue se concentrar, você não consegue se firmar, você não consegue dormir. Quando dorme é mal, é curto o sono. Às vezes tem pesadelos, às vezes tem, como eu quero repetir isso, insônia. Você está sofrendo, não é legal, não é normal isso. Muito bem, nós vamos orar. Aí ele fala. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Note esse termo, salvará. Não diz curará. Olha lá, entenda isso. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, 2 categorias de pessoas que podem estar sofrendo
sofrendo, que eu digo, é isso que eu acabei de falar. Você não consegue criar uma semana, 5 dias, 3 dias pacíficos no teu coração, com paz de espírito, com tudo tranquilo. Alguma coisa perturba, caso isso esteja. Não estou dizendo que tem, tá, amados? E se alguém estiver doente, e essa doença aqui não é a doença comum. Irmão, nenhuma doença é normal. Esse termo normal é coloquial, é muito usado hoje. O cara diz assim, eu tô com gripe e uma dor no peito. Isso é normal. Normal não, isso é comum. Normal é estar bom. Amém? Entende o que eu estou falando? Mas na linguagem de hoje está tudo deturpado, né, Mar? Hoje é uma reviravolta. Então, está alguém sofrendo? Isso não é normal. Está alguém pecando a tal ponto que esse pecado está te gerando doença? Aí o Senhor diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Uma coisa que nós precisamos hoje, aqui agora, é não ter vergonha, amados. Se você precisa dessa ajuda, se você quer isso, se isso está acontecendo com você, não se acanhe não. O teu irmão que está no Espírito Santo vai se alegrar contigo, vai interceder por ti no seu coração, porque a nossa visão é a de Deus, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós possamos nos perder. O Senhor está procurando a dracma, o Senhor está procurando a ovelha perdida, o Senhor quer de volta o filho pródigo, amados. Não se deixe nunca invadir pela rebelião. E eu não estou dizendo aqui, se eu me levantar, vão dizer que eu estou em rebelião. Não. 3 amados lindos aqui, não cito nomes, prometi a eles, vieram com esse problema, queridos. Voltaram com esse problema. E estão livres em nome de Jesus. Então deixa eu lhe dizer alguma coisa. Não se acanhe, seja você quem for. Não se acanhe, o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa. O óleo que está aqui é um óleo de amêndoa, perfumado. Não vão jogar na tua cabeça. Você que fez chapinha, e você que está... E os amados que são carequinhos, fique tranquilo. Vamos ungir aqui na tua testa, ó, tá? Na tua testa, aqui nessa região, tá? Para que você fique com aquele óleozinho que daqui a pouco vai secar. É um óleo especial. Agora eu quero dizer, não é de Jerusalém, não é... O óleo em si não tem poder nenhum. Quantos sabem disso? É um símbolo. O que vale será a tua fé. Nós podíamos te ungir com uma coisinha de perfume, de hortelã. O problema é a fé. E a questão é a fé. Fiquemos de pé nessa noite. E especialmente hoje eu peço que o tecladista, a tecladista é pastora, venha. Amados, aliás, eu pediria, se possível, que alguém da nossa amada família, Labib, venha receber pela nossa amada Sueli Fresarim, que é mãe da nossa amada Carla Ismail, que vai ser operada, vai sofrer uma cirurgia, e nós queremos... Já vieste? Deus te abençoe. Glória a Deus. Júlia é uma bênção. Então nós vamos fazer assim. Na hora que estiver aqui no corredor, fica a dupla, um do lado do outro, e não se preocupe que os ungidores vão até você. Então já